Se o G. Dias vai preso, eu não sei. Agora, será que Bolsonaro vai preso amanhã? Essa é uma pergunta, sabe por quê? Porque um pouco depois dos ministros, né, indicados e escolhidos pelo presidente Lula para o Tribunal Superior Eleitoral, que tomaram posse nessa semana, né, assumiram, né, as vagas. Pode subir o TP, eu não vou ler esses nomes que vocês puseram aí, que eu não quero encrenca. Vocês sabem disso. Vocês querem me pôr em fria aí, né? O ministro Benedito Gonçalves, né, será o Benedito, ele liberou para julgamento a ação que pode deixar Bolsonaro inelegível. O processo questiona a reunião do ex-presidente com embaixadores estrangeiros no ano passado, levantando suspeitas sobre a segurança do processo eleitoral. Agora, cabe ao presidente do TSE definir as datas das audiências. Bom, reunião com embaixador internacional para falar coisas antidemocráticas, professor Marcelo Suano. E reunião com um ditador internacional para a mesma finalidade, se não coisa pior. Configura o quê? Aí já configura um ato de destruição da democracia e das instituições brasileiras. Mesmo porque está mostrando que a nossa política externa ela está totalmente perdida. É uma política externa que está tentando resgatar ideias passadas sem nenhuma perspectiva de futuro. Mas é uma coisa interessante acerca do Bolsonaro, aqui, do que aconteceu. Eu vou fazer uma crítica não a ele, mas vou tentar entender o que ele fez e acreditar que as autoridades elas podem estar cegas para a realidade que está acontecendo. Porque Brasília tem isso. Por alguma razão você atravessa uma realidade, vai para um mundo paralelo e você não vê o que está acontecendo no mundo real. Então eles acabam apenas vendo o que está à altura dos seus umbigos. Eles não conseguem ver o que está do lado de fora. Então pode acontecer. Eles podem ser cegos ou estarem cegos, mas não são burros. Uma prisão do Bolsonaro seria a apoteose do Bolsonaro. E aí eu pediria politicamente... Nesse caso, não vai prisão. Esse preso amanhã foi um exagero. Mas essa questão pode deixar inelegível. Tem uma série de ações que buscam prender o Bolsonaro. Já estou colocando para neste caso não. Mas eles seriam uma apoteose do Bolsonaro para qualquer tentativa de prisão do Bolsonaro. E eu não acredito que eles sejam burros suficientes para isso. Exemplo, vamos convocar o Bolsonaro para uma CPMI do dia 8 de janeiro. Para atestar se ele sabia ou não. Sabe o que vai acontecer? O Bolsonaro vai fechar o Congresso. As pessoas vão lá para querer tocar nele, falar com ele, ouvi-lo, vê-lo. Ele será uma apoteose. Então, eu não acredito que eles sejam tão estúpidos a esse ponto. Não estou dizendo que o Bolsonaro está certo ou está errado. Aí nós pegamos o fato do que aconteceu na reunião com os embaixadores. Houve um determinado momento que aqui, foi essa mesmo, acho que está o mesmo grupo que aqui está. Eu havia citado ao fato de que tem um problema quando o indivíduo ocupa um cargo. Ele se cerca de assessores que dizem para ele aquilo que ele quer ouvir, não aquilo que ele precisa ouvir. Quando o Bolsonaro fez essa ação, eu fiz uma crítica. Ele está fazendo tudo errado por 3 razões. Primeiro, ele está sendo reativo. Ele está reagindo àquilo que não poderia ter sido feito, ou não deveria ter sido feito, que foi uma reunião parecida com o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral. Porque aqueles não deveriam estar conversando com estrangeiros sobre o que está acontecendo no Brasil. Isso não é atribuição deles. Ali deveria ser muito bem considerado, muito bem observado e investigado. Mas já que ele fez, primeiro foi reativo. Segundo, ao convocar os embaixadores, ninguém falou para ele que seria um tiro no pé por uma razão simples. Quando um embaixador chega, quando chega uma autoridade, o que ele faz? Ele monta a sua equipe. Aí ele precisa de indivíduos que tenham capacidade de interpretar ou apresentar para ele a cultura brasileira. Aonde vão esses embaixadores, cônsules ou quem quer que seja? Nas universidades. Eles contratam, abrem vaga para que surjam profissionais que vêm das universidades porque são capazes de apresentar a cultura brasileira para eles. Qual é o grande problema? A nossa universidade, ela está tomada por uma visão, uma perspectiva que eu odeio o termo progressista, eu vou dizer mais à esquerda ou de esquerda. O que acontece? Todos os embaixadores foram brifados com uma perspectiva para dizendo, olha, ele é um ditador, olha, ele é isso, ele é aquilo. Estou acusando os assessores? Não, estou levantando como uma hipótese e uma possibilidade de que eles já foram lá, tanto que parte não foi muito menos do que foi lá no TSE,
E aqueles que foram ficaram olhando protocolarmente, quase dizendo, não vai dar em nada por causa disso aqui, porque eles já estavam brifados, de alguma maneira, de que era uma medida inadequada. Então foi um erro do Bolsonaro. E no seu discurso, ele não tem que prestar conta para o exterior. Aqui dentro, nenhum presidente da República tem que prestar conta para o exterior. Ele presta conta para a sua sociedade, exceto que se ele estiver articulando o cenário internacional para apoiá-lo contra alguma coisa que está acontecendo lá dentro. Essa é a razão pela qual ele cometeu o terceiro erro e ninguém está olhando o erro que foi feito pelo TSE. Porque aí, o que o TSE fez, não pode. Porque ele articulou o cenário internacional contra Sua Excelência o Presidente da República, à medida que ele estava falando que estava sob questionamento o nosso sistema eleitoral, em especial por pessoas do Executivo. Aí é que está a falha. E o Bolsonaro cometeu o erro. E deu de mãos beijadas para fazer um julgamento como esse, que é algo... mais uma peça kafkaniana. É uma pantomima. É uma... Não, é realmente... Você sabe que o Arthur Virgílio Neto, ontem, que ele foi do PSDB, ele falou o seguinte, que está vendo em Lula, né, sinais de atitudes fascistas. Agora? E aí a gente linka o comentário do professor com isso, a gente fala o seguinte, eles fizeram, né, eles torceram para que um presidente fosse fascista, para que pudessem eleger um fascista presidente. Legal. Foi isso que aconteceu no Brasil. É muito sério. E mais sério ainda, porque isso não é crime eleitoral. Não existe abuso de poder político no Código Eleitoral. Não tem. O que tem é abuso de poder econômico. Mas também é responsabilidade dos candidatos zelarem pela credibilidade do próprio processo. Bom, pois é. Algo que Bolsonaro não fez, para além de toda eleição. Tá, é responsabilidade, mas isso aí não é causa de inelegibilidade. Eu não sei, que eu não sou jurista, mas do ponto de vista político... Não é crime de responsabilidade. No Brasil de hoje não deveria ser. Muito bem. Muito bem. Não é crime, tem lá abuso de poder econômico, isso é crime. Isso é crime. Agora, nós estamos falando, votações do Congresso. Você liberar 1,7 bilhão em emenda na véspera de uma votação é o quê? É abuso de poder o quê? É abuso de poder econômico. É abuso de poder econômico. Mas atacar a credibilidade do processo eleitoral... Mas não é crime. Para o qual você está se submetendo... Não é crime, mas não é crime. E aí? E onde é que fica o princípio do direito penal? Não há crime sem lei anterior que o defina. Para onde vai? Nós podemos definir crime ao sabor da... parece muito absurdo. Não, é preciso seguir a lei. No caso... Porque também é muito absurdo para mim chegar o Lula e falar assim, o estuprar da Venezuela, você vai ter que pedir desculpa pro estuprador aqui, hein? Porque ele é democrata. Você está sendo estuprada aí, mas você é uma narrativista direitista, fascista, terraplanista, geocentrista, taxidermista, etc. No caso do Dallagnol, o julgamento levou em consideração a possibilidade de que a sua conduta gerasse um motivo para que ele fosse enquadrado na lei de ficha limpa. Quer dizer, a justiça brasileira se tornou isso. Tudo, absolutamente tudo, e todas as interpretações são possíveis. Esse caso do Bolsonaro, notem que nas imagens, quem está acompanhando a gente com imagens, tinha ali ele fazendo a apresentação para os embaixadores, e quem estava na tela com o seu rosto enorme estampado, justamente o atual presidente do TSE, que será responsável pelo seu julgamento. Que conta agora com 2 novos ministros que foram indicados, ao que tudo indica, ou são pelo menos pessoas da relação pessoal do presidente do tribunal. Quer dizer, com qualquer pessoa que você conversa em Brasília, sem conseguir explicar exatamente o motivo, 100% vê certeza de que Bolsonaro será tornado inelegível. Essa é a punição que já está dada para ele. Por qual motivo? Isso é o que menos importa. Exatamente, é o que menos importa. Isso que assusta, porque política é coisa da polis. Polis, no sentido original, é a cidade-estado. O que é a cidade? A cidade, ela engloba o administrativo, o religioso, o doméstico e o público na polis. Conceito moderno, nós temos várias polis dentro de um estado.
Eu posso considerar uma polis o meu grupo religioso, é uma polis diferente a minha casa, é uma polis diferente a sociedade, é uma polis a minha academia, o meu crossfit. Eu não faço crossfit, não. É uma polis, são várias polis, né? Porque polis é um grupamento que tem um determinado tipo de regulação em que todos participam dela. Como na polis grega, na Atenas olímpica, tudo estava dentro da polis, determinava tudo. Humano se estiver na polis. Exatamente. Se não tiver, hoje nós temos a... Então eu posso falar, por exemplo, que se política é coisa da polis, eu posso falar, por exemplo, que um pastor faz política, um padre faz política. Porque ele tem ele se sobressai dentro daquela polis, daquele grupo. E faz o quê? 2020, o Fachin, ele levou uma tese para o TSE. Que tese era essa? Abuso de poder religioso, com base nessa questão do abuso de política, abuso de poder político. Por quê? Porque quando um pastor fala para a Assembleia votar em um determinado candidato, esse candidato é eleito. Tá? Eu estou resumindo bastante aqui. Bom, essa tese só ele, né, sustentou. Inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes foi frontalmente contra esta tese. Essa tese é a tese que estão querendo aplicar para o Bolsonaro agora. É um abuso de poder político. É descredibilizar a instituição, tentar direcionar algum entendimento, ou seja, é uma tese que não tem respaldo na legislação. Ah, mas tinha que estar. Quem tem que pôr é o Congresso. Quem tem que pôr é o Congresso. E, aliás, que mal levou, né? Qual é o dano gerado por essa reunião de desembargadores? Está todo mundo brifado, aliás. Nesse contexto, eu acho que a reunião de embaixadores é uma peça de um conjunto de ações sistemáticas que o Bolsonaro adotou durante a sua presidência com o objetivo de atacar a credibilidade do sistema eleitoral. Vale dizer que, ao longo do seu governo, Bolsonaro, por diversas vezes, disse que a eleição de 2018, que ele mesmo foi o vencedor, teria sido fraudada, sem, no entanto, ter apresentado mas não prova é crime. Nenhuma. É crime de responsabilidade, né? Porque, mas crime de responsabilidade quem julga é o Congresso. Não, exato. Sim. Bolsonaro nem presidente é o Congresso. Ok, do ponto de vista eleitoral... Não. Ou a gente rompe com o direito... Não foi o que ele disse. Ele disse as suspeitas é que no primeiro turno eu já teria vencido. Foi o suspeita. Não estou dizendo que ele está certo. Por favor, Ricardo. No teu desenho de polis, que eu concordo, a polis do TSE já... Como o Beraldo falou, andando nos bastidores de Brasília, já são favas meio que contadas. A discussão entre alguns agentes políticos é qual é o placar. É tipo bolão, mas que o TSE quer pegar e transformar o Bolsonaro em inelegível, sim, pelo menos, quer, e muitos agentes políticos já dão isso como mais ou menos certo. E se você contar aqui, fazer uma continha de papel de pão de qual foi o posicionamento de alguns ministros com relação à questão do Deltan, e agora 2 novos que entraram, já foi. Mais ou menos isso já está mais ou menos dado. Então, não é mais o porquê, se o presidente Bolsonaro, enquanto presidente, fez uma reunião com embaixadores, se foi correta, se foi estrategicamente correta. Eu particularmente nem acho que foi uma estratégia inteligente, do meu ponto de vista, mas vai ser pego agora pelo TSE e provavelmente será inelegível. Corram para as colinas, corram